Direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. Hoje, sexta-feira, os nossos convidados são dois convidados e a gente vai conversar um pouquinho sobre o Hospital da FAP. Nós estamos recebendo aqui na bancada do Jornal do Meio Dia o diretor administrativo da FAP, que é o Paulo Marcelo, e o diretor técnico Max Joffre. A gente vai falar sobre diversos temas, inclusive sobre mais uma edição da Corrida do Bem, que está vindo por aí. Paulo, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à Campina FM, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, Gustavo, boa tarde, Bruna e João Paulo. Bom, principalmente boa tarde aos quase 10 mil campinenses, empresas físicas e jurídicas, pessoas físicas e jurídicas que são doadores do Hospital da FAP. Meu especial abraço a eles todos. Já tem data marcada a Corrida do Bem? Dia 5 de maio. Dia 5 de maio, Parque da Criança, inscrições abertas em www.hospitaldafap.org.br. Bom, a Corrida do Bem vai ser, aqui a da FAP vai ser a segunda ou a terceira edição, Paulo? É a terceira edição. Terceira edição. Me parece que as duas primeiras foram um sucesso, né? Na primeira tivemos mais de 1.900 inscritos, na segunda mais de 2.500 e esperamos que nessa versão a gente consiga bater os 3 mil inscritos nesse evento. Esse evento, antes de mais nada, antes de ser um evento, se tornou já um evento cívico na cidade, porque é uma festa onde as pessoas se reúnem, levam seus filhos, seus parentes, quem corre e quem não corre está lá, e toda a arrecadação de inscrições dessa corrida, desse evento, Lenildo, é destinada a um evento específico. Na primeira edição, nós destinamos os recursos para a ampliação para terminar a reforma da nova quimioterapia. Na segunda, foi para a expansão da ala C. E nessa terceira edição, os recursos serão destinados à conclusão das obras do nosso segundo elevador lá no prédio da FAP. Ou seja, é uma corrida de um efeito extremamente importante para o Hospital da FAP. Não só para o Hospital da FAP, mas principalmente para os corredores. Porque a gente sabe que, eu não vou falar de câncer porque eu estou ao lado de um especialista, mas nós sabemos que a prevenção é o melhor remédio. E a corrida é um dos fatores fantásticos de prevenção do câncer. Pois muito bem, então só para a gente poder reforçar, já começaram a venda dos kits? Os kits, a venda já está inscrita. Esse ano nós adotamos o mesmo sistema de lotes. Em fevereiro tem um preço. Não vou dizer para fazer com que a pessoa vá lá olhar. Em fevereiro tem um preço, em março outro, em abril outro, tá? Nós devemos encerrar as inscrições no final de abril, para que as pessoas nós possamos entregar os kits, etc e tal. O bom dessa corrida, Gustavo Xavier, é que independente de qualquer coisa, quem participa já começa ganhando, né? Ganhando em ajudar o Hospital da FAP, como disse o Paulo, inclusive também podendo praticar o esporte. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Lenildo Ferreira, boa tarde aos ouvintes da Campina FM. Só um adendo a respeito da Corrida do Bem, não é nem fazendo média propaganda, para quem já fez parte, eu não corro mais, Lenildo, mas para quem não já... Não precisa correr, basta inscrever. Basta se inscrever. Quem já correu, já teve a oportunidade de ir para algumas provas aqui, a Corrida do Bem é a mais organizada, uma das mais organizadas que são feitas aqui em Campina. Campina tem uma média de cerca de 2 corridas por mês e a Corrida do Bem uma vez por ano é uma das mais organizadas aqui. Isso é relato de quem corre profissionalmente, de quem corre de forma amadora, todo mundo. Por isso que o número de inscrições só tende a crescer. Muito bem, antes da gente falar aqui com o Max sobre alguns aspectos do funcionamento do Hospital da FAP, o Paulo falou sobre 10 mil pessoas físicas e jurídicas que contribuem com a FAP, é mais ou menos isso? É verdade, é a quantidade de pessoas em média que todo mês destina uma pequena doação à FAP. Ô Paulo, qual é o perfil? É bem heterogêneo o perfil desse doador? Ele é muito heterogêneo. O ticket médio, ou seja, a doação média está entre 15 e 25 reais. Entre 15 e 25 reais. Nós temos uma equipe de 23 pessoas, que são 10 operadores de telemarketing, 11 mensageiros que vão até a residência do doador e 3 pessoas operacionais administrativas. Toda a receita dessas doações, Lenildo, e população campinense, é destinada exclusivamente para a aquisição de medicamentos oncológicos. Nós não deduzimos sequer
o custo operacional dessa captação. Ou seja, 100% das doações é destinada à aquisição de medicamentos oncológicos. Muito bem. A gente recebeu aqui um press release do pessoal do Hospital da FAP que relista aqui alguns temas, como por exemplo, expansão da radioterapia e hemodiálise. Eu queria saber do diretor técnico, Max Joffre, está havendo um processo de expansão da radioterapia e da hemodiálise? Max, boa tarde, bem-vindo à Campina FM, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, Gustavo, os demais componentes aqui da equipe da Campina FM, boa tarde aos telespectadores e aos nossos, principalmente nossos doadores e pessoas que despendem um pouco do seu recurso mensal para ajudar e colaborar com o Hospital da FAP. Sim, é verdade, a radioterapia do Hospital da FAP, podemos dizer que é um setor extremamente moderno, né, daquela instituição, em que nós tratamos aí uma média de 110 a 120 pacientes por mês, apenas com tratamento de radioterapia, onde nós temos 2 aceleradores lineares, né, sendo que o mais novo, mais moderno, ele foi entregue ao hospital como uma solução de expansão de radioterapia no território nacional, tá? E infelizmente a gente vem passando por alguns probleminhas nele, mas de ordem da confecção mesmo do sistema de resfriamento da máquina, não é do acelerador linear em si, né? Mas sim do sistema de refrigeração da máquina, que já veio junto com o equipamento fornecido pelo governo federal. Só lhe interrompendo, foi esse fator que levou algum tempo atrás, acho que no final do ano passado, aquelas queixas de alguns pacientes? Exatamente, né? Então, naquela época nós precisamos adquirir um compressor desse chiller, que é esse, vamos dizer assim, é o ar-condicionado que resfria o acelerador. Então nós precisamos adquirir com recursos próprios um compressor. Isso custou uma quantia bem significativa para o Hospital da FAP, que é um hospital que trabalha ali numa linha muito tênue, né? E agora, mais recentemente, de fato, o próprio ar-condicionado, o chiller, ele quebrou e a gente adquiriu também com recursos próprios. Estamos aguardando chegar, que não chegou ainda, né, Paulo? Não. Vem de São Paulo. Infelizmente não é um equipamento que a gente acha no comércio normal, né? É uma máquina muito grande e muito que tecnológica. Nos custou R$87.400. Né? E a gente nós iremos dentro em breve começar um terceiro turno, tá, da radioterapia, um turno que começa no final da tarde para o início da noite, justamente para poder tentar sanar esses prejuízos aí desses pacientes que ficaram represados aguardando esse tratamento. Como é que é a correlação hoje entre a capacidade de atendimento do Hospital da FAP, por exemplo, na radioterapia e na quimioterapia, e a demanda? A radioterapia, antes desse problema do chiller, nós não tínhamos fila. Tá? Isso é um orgulho que o Hospital da FAP pode carregar consigo, uma vez que o paciente liberado pela auditoria de oncologia da Secretaria de Saúde prontamente já tinha disponibilidade para iniciar o seu tratamento. Com relação à quimioterapia, nós realizamos aí em torno de 1.400 a 1.600 procedimentos de quimioterapia mês no Hospital da FAP. É uma modalidade de tratamento que tem aumentado nos últimos anos. Essa daí a gente ainda tem um pouco de fila, apesar de termos contratado mais um oncologista clínico no ano passado, e desafogado um pouco a espera para uma consulta de primeira vez. Mesmo assim, ainda estamos dentro daquele prazo dos 60 dias, né, que é uma exigência do Ministério da Saúde. Ô, doutor Max, em relação a esse público, é basicamente da região de Campina Grande, é o estado todo, é de outros estados, como é que está esse atendimento? De onde vem o paciente da FAP? Pois bem, Gustavo, o nome Hospital da FAP é a Fundação Assistencial da Paraíba, né? Então, de fato, muitas vezes a gente lá na FAP fica um pouco triste, porque quando vai se discutir saúde no estado e falar de oncologia, muitas vezes só é lembrado o Hospital Napoleão Laureano, tá? A gente deve lembrar que o Hospital da FAP, a demanda de pacientes que o procuram
mais da metade, em torno de 53%, não é de Campina Grande. É de outros municípios da Paraíba, tá? Então, de fato, é uma fundação assistencial da Paraíba, né? Não é só de Campina Grande. Então, o Hospital da FAP, ele vem crescendo, ele ocupou seu espaço no tocante ao tratamento oncológico. Nós temos nos esforçado, é um esforço hercúleo, né, para que o hospital se modernize, melhore seu atendimento, né? Aquelas pessoas estão com uma doença que é considerada um flagelo, tá? Não só para quem carrega a doença consigo, mas para toda a sua família. Então a gente tem procurado melhorar, inclusive capacitar os nossos profissionais, tanto médicos quanto de especialidades da saúde não médicos, como fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, através de um programa que nós temos num convênio com o Hospital Albert Einstein. Sobre a quimioterapia, a gente voltando a esse tema, Max, qual é a parcela de comprometimento para a realização desse atendimento, em termos de que o serviço dependa de contratos ou de parcerias com terceiros? Como, por exemplo, a gente teve recentemente a reclamação de alguns pacientes que estaria faltando um medicamento, e a informação que a gente obteve em off da FAP foi que seria um medicamento, me parece, repassado pelo CDMEX. Eu queria que você explicasse como é que funciona isso. Lenildo, essa pergunta é muito oportuna, vem num momento muito oportuno. Essa semana mesmo, nós estivemos na OAB, tá? Por uma audiência pública. Isso. Pela Comissão de Direito de Saúde da OAB, que foi muito, muito profícua, né? Participaram alguns gestores públicos, o Hospital da FAP se fez presente, e principalmente o paciente oncológico e seus familiares, onde pudemos fazer um debate muito profundo, muito verdadeiro, tocando em algumas feridas que talvez nunca antes tivessem sido tocadas, tá? Justamente, inclusive, para esclarecer esse tipo de situação. Então, todo procedimento que a gente faz dentro do SUS, ele existe uma compatibilidade. Existe uma tabela chamada SIGTAP. Qualquer pessoa pode fazer o download dessa tabela, tá? Em algum navegador, basta ter internet, tá certo? E ali estarão listados todos os procedimentos, desde um simples curativo ou um atendimento clínico, tá? Até um tratamento moderníssimo como uma sessão de radioterapia. E nessa parte dessa tabela estão listados os procedimentos de quimioterapia para todos os tipos de tumor, certo? E cada procedimento, cada tratamento, ele tem um valor. O SUS paga um valor por aquele tratamento. Dentro daquele valor, o hospital compra a medicação e aplica no paciente, certo? Algumas doenças, como os linfomas, por exemplo, tá? Que tem medicações de alto custo, essas medicações, elas não entram nessas APACs da tabela do SUS. Vou te dar um exemplo. Um tratamento para um linfoma de grandes células B, a APAC, se eu não me engano, né, aqui eu posso estar falhando, mas se estiver falhando é por poucos reais. Uma margem de erro. Tô dando custa em torno de R$900 a R$1.100, tá certo? O ciclo de tratamento, tá? Então, o Hospital da FAP compra as drogas clássicas do tratamento, que são 4 quimioterápicos, e naqueles casos em que o paciente tem indicação de adicionar aí a droga do momento, dos pleitos de algumas pessoas, chamada Mabtera, que foi utilizado pela ex-presidente Dilma Rousseff no tratamento do linfoma dela. O Mabtera, ele não está incluso, tá certo, na APAC do SUS para o tratamento do linfoma. Então, o que é que acontece? Quando foi em 2015, tá? Na portaria de janeiro de 2015, a portaria 103, publicada no Diário Oficial da União, tá? Essa portaria rege toda a normativa de dispensação e uso, tá? Do Mabtera. Então, ele lista quais são os tipos de linfoma que o paciente tem direito ao uso do Mabtera, tá certo? Eu ando com essa portaria no meu celular, grifada,
tá? Depois de todo esse imbróglio, tá certo? E a distribuição do Mabtera, tá certo? O fornecimento do Mabtera, ele será feito a partir do dia 15 de março de 2015, exclusivamente pelas secretarias de saúde de estado. Então, as fundações, como é o Hospital da FAP, ela não tem nenhuma participação, nenhuma obrigatoriedade de dispensar essa medicação. A única função, o único papel do hospital que presta o serviço de oncologia clínica, tá? No tocante ao Mabtera, por exemplo, é administrar a medicação, injetar a medicação no paciente, não comprar. O paciente ele vai buscar esse medicamento no CDMEX e leva lá para a FAP? Veja bem, quando o paciente está na primeira fase do tratamento, que tem intenção de cura, o Ministério da Saúde, ele manda essa medicação, tá? E no caso do Hospital da FAP, o Hospital da FAP vai retirar essa medicação em João Pessoa e leva a medicação para os seus domínios. Então o paciente vai lá receber a medicação. Caso o paciente, por um infortúnio, depois dessa primeira leva do tratamento, ele não fique curado, ele precisa fazer uma manutenção. Essa manutenção, ela já não é mais arcada pelo governo federal. E aí passa a ser por meio de uma liminar, tá certo? Onde aí o paciente, ele mesmo, tem que ir ao CDMEX para retirar essa medicação, leva ao Hospital da FAP e lá o Hospital da FAP aplica aquela medicação no paciente em questão. Bom, saber aqui do diretor administrativo Paulo Marcelo, de onde é que vem? A gente falou sobre os 10 mil doadores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, mas de onde é que vem, além destes recursos, por meio da doação de empresas e de pessoas, de onde é que vem os recursos que mantêm o Hospital da FAP? Os recursos da FAP são essencialmente dos serviços prestados pela instituição ao SUS. Entre 70% e 75% da nossa receita vem do SUS. O restante é complementado por convênios, procedimentos particulares, emendas parlamentares e doações da população. Ô Paulo, esses recursos do SUS, eles vêm direto da União para a FAP ou ele passa pelo Estado, pelo município? Não, ele passa pelo município. A Secretaria Municipal de Saúde ele é o gestor pleno do SUS em nossa região. Então, como se dá o procedimento? Nós passamos o mês trabalhando. No final daquele período é emitido uma nota fiscal, é apresentado a produção no sistema, e com 60 e poucos dias a prefeitura que recebe do governo federal, nós vemos a sinalização da MAC no sistema, ela recebe e paga pelos serviços prestados. Não existe repasse, o que existe é um pagamento por serviços prestados de acordo com a contratualização de serviços celebrada entre a instituição FAP e a Secretaria de Saúde. Ô doutor Paulo, em relação às emendas, todo parlamentar que vem aqui da entrevista na Campina FM fala que tem destinado emendas para a FAP. Esse valor tem realmente ajudado? Poderia vir mais? Como é que está esse contato com os nossos deputados e senadores? Eu queria inclusive agradecer você levantar esse assunto, porque tem sido uma figura que tem salvado a nossa instituição, porque depois da gestão do professor Helder Macedo, que é um paciente oncológico, se captou de 2014 para cá algo em torno de 14, 15 milhões de reais. Tudo isso em emendas parlamentares. Vale ressaltar aqui que o valor da emenda parlamentar, ela tem destinação específica. Ela não pode ser utilizada para pagamento de pessoal, impostos ou medicamentos, por exemplo. Ela serve única e exclusivamente para modernização da estrutura, ou seja, reforma e aquisição de equipamentos. Digamos assim, Paulo, desculpe lhe interromper. Ela é uma verba carimbada. Carimbada. É uma verba carimbada específica, né? A gente não pode alterar. Agora, para essa emenda chegar, como ela vem uma verba carimbada, o parlamentar geralmente dialoga, pergunta, questiona a FAP, que carimbo é esse que deve dar?
Ele pergunta como é equipamentos ou reforma, ele diz, eu vou destinar tal valor. Então a FAP, de acordo com aquela disponibilidade, ela vai procurar que equipamentos vão ser adquiridos ou que reformas vão ser realizadas no hospital. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade para informar que nosso tomógrafo, que precisamos unir 4 emendas parlamentares para fazer o valor de um equipamento tomógrafo. O equipamento foi instalado recentemente, ele deve estar, a application do produto deve estar funcionando nesta semana e vai proporcionar um conforto muito grande ao nosso paciente, porque um exame antes que ele teria que se fazer fora do ambiente da FAP, ele agora vai fazer na nossa FAP. Então é um equipamento de vulto, R$1.170.000, é equipamento novo que está instalado, foi recentemente instalado e devemos entregar à população provavelmente agora em março. Só para a gente poder repassar aos nossos ouvintes uma perspectiva dos custos para o tratamento de oncologia. Você falou sobre o custo de um tomógrafo. Por exemplo, um equipamento desse de radioterapia, em torno de quanto gira o valor de um equipamento destes? Nós podemos dividir em 2 partes. O equipamento em si, que é o acelerador linear, e a estrutura, o ambiente físico onde ele será acomodado. As paredes de um acelerador linear são paredes que com mais de 1 metro de espessura, que é para evitar a disseminação, a propagação da radiação por ele emitida. Então, um conjunto de solução, que é o equipamento mais a instalação, que ultrapassa hoje em dia cerca de R$15 milhões. Pois muito bem. Por falar ainda em números, a gente tem como mensurar aqui o volume de recursos mensais da FAP para fazer frente a todo esse atendimento aos pacientes que a FAP precisa despender? Qual é o custo mensal da FAP? Nós operamos mensalmente com déficit. Tá? Mensalmente nós registramos déficit operacional na FAP. Por que isso acontece? Porque os procedimentos do SUS, que são entre 70% e 75% da nossa receita, tem uma tabela que foi implementada há mais de 10 anos. Dr. Max pode abrir o SIGTAP aí, ele vai dizer quanto custa, por exemplo, um procedimento de fisioterapia. O valor que nós recebemos para pagar ao profissional, algo em torno de R$6. R$6,30. R$6, desculpa. Por uma sessão? Por uma sessão de fisioterapia, por exemplo. Isso é o valor que o hospital recebe para pagar ao profissional. Eu não preciso fazer maiores comentários, tá? Claro, existem outros procedimentos em alta complexidade que existe uma certa margem, né? E é por isso que nós estamos a Fundação Assistencial da Paraíba, o Hospital da FAP, está focando em oncologia, que é a nossa verdadeira vocação e a nossa especialidade, a nossa expertise, e buscando eliminar da sua carteira de serviços, digamos assim, procedimentos de média e baixa complexidade, que esses sim, além de serem dever do Estado, tá, tem uma rentabilidade negativa. Então, tem algum serviço que vocês podem extinguir ainda na FAP? Ou todos esses de baixa complexidade já deixaram de ser feitos? Nosso setor de obstetrícia, por exemplo, nos provoca um déficit anual de R$1,5 milhão. Por ano. Um déficit anual de R$1,5 milhão. Nós temos contratualizado com a Secretaria Municipal de Saúde e temos realizado cerca de 200 partos mês. Isso provoca um descompasso, ou seja, despesa maior que a receita de R$1,5 milhão por ano. Bom, é possível a gente mensurar aqui de cor o número de atendimentos realizados pela FAP anualmente ou mensalmente, Paulo? Eu tenho alguns números aqui. Quimioterapia, por exemplo, eu vou dar a evolução de 2016 para 2018. 2016, 12.885 sessões. 2017, 14.496. E 2018, nós ultrapassamos as 16.500 sessões de quimioterapia. Tá? Pessoas atendidas são... porque uma pessoa, ele tem várias sessões, né? Radioterapia,
por conta dos problemas acontecidos no chiller do acelerador, tivemos alguma dificuldade, mas mesmo assim ultrapassamos agora em 2018 74 mil atendimentos, sessões. Bom, a gente estava falando a respeito dessa questão do déficit, de operar no vermelho. Qual é o tamanho desse déficit, Paulo? Ele já foi maior. Hoje nós calculamos não, no último balanço levantado a gente opera com 300 mil reais mês. O último balancete indicou um déficit mensal de 300 mil reais. Eu tinha te perguntado sobre o custo mensal da FAP, para a gente poder dimensionar diante desse déficit. Nos falta todo mês, nesse mês específico, faltou 300 mil reais no nosso orçamento. Nós faturamos cerca de 2 milhões e 800 mil reais mês. Então, para fazer essa cobertura, mais de 3 milhões por mês, no caso. Bom, a gente está conversando aqui sobre o Hospital da FAP. Eu acho que esse número chama a atenção, sabe para o quê, Gustavo Xavier? A gente fala muito aqui sobre valores que são destinados para variados privilégios, sobretudo para a classe política aqui no nosso país. E a gente vê, por exemplo, que esse déficit ao qual o Paulo se refere, que para a FAP é um déficit pesado, é um déficit muito grande, mas diante de certos recursos que são torrados com privilégios para a classe política aqui nesse país e até na nossa cidade e no nosso estado, você vê que não é tão grande assim. Vá ver o custo que tem uma Assembleia Legislativa da Paraíba, por exemplo, e a quantidade de vantagens, de favorecimentos imorais até, que os nossos deputados estaduais têm para uma produção tão pouco expressiva, tão pouco relevante, muitas vezes completamente destoante, inclusive, das demandas e preocupações do povo paraibano. Aí você tem um hospital que trabalha salvando vidas e que enfrenta muitas vezes uma realidade como essa, muitas vezes não, essa é a realidade cotidiana do Hospital da FAP. O problema de que o Brasil, infelizmente, ainda destina recursos para certos aspectos equivocados. Outro dia a gente falava sobre os custos, por exemplo, com os pacientes que demandam tratamentos de alto custo. E aí há quem defenda que diga que, olha, não é muito correto se destinar tanto para um paciente quanto aquele dinheiro poderia atender a tantos outros pacientes. Isso num país em que deputados, senadores, deputados estaduais, governadores, prefeitos e vereadores torram dinheiro com tudo. No Brasil a gente está vivendo um momento de alguns novos gestores cortando privilégios, mas aqui no Nordeste, talvez porque a gente seja rico demais, nós temos os governadores mantendo tudo, da Granja Santana aqui na Paraíba, às outras casas de governadores nos estados, os recursos que às vezes faltam lá na ponta para atender um paciente sobram na mesa dos nossos governantes. Isso é algo realmente lastimável. Para a gente poder encerrar, vamos reforçar o convite para a Corrida do Bem, Paulo? Antes de reforçar o convite, eu gostaria de realçar também o seguinte: com relação às emendas parlamentares, eu gostaria de registrar e agradecer a toda a bancada paraibana em Brasília, não só os deputados quanto os senadores, porque todos, sem exceção, destinam emendas parlamentares para a nossa instituição, ou na verdade para a população paraibana. Nosso especial agradecimento a toda essa bancada que destina e com certeza destinará mais ainda dotações de verbas de emendas parlamentares para a FAP. Ô, doutor Paulo, só uma dúvida, a FAP precisa ir atrás dos deputados, pedir, ou os próprios deputados estão tendo essa consciência de vir conversar com a FAP, saber quanto precisa e ir lá para Brasília pedir ao governo federal? No início o professor Helder tinha que ir buscar, mas com a continuidade do trabalho e com a relevância dos serviços que a FAP tem prestado à população, eles mesmos já estão nos procurando e pedindo inclusive orientação para que equipamento destinar à nossa instituição. Eu gostaria de acrescentar também que existe uma nova figura de emenda parlamentar que não pode deixar de ser interpretada da seguinte forma, que é um reconhecimento do governo federal dessa defasagem da tabela SUS. Porque existe uma emenda parlamentar recente, uma figura de emenda parlamentar recente que chama-se aumento do teto MAC, que ao contrário da emenda parlamentar para investimento, essa cobre custeio, mas não pode ser utilizada para pagamento de pessoal, de medicamentos, nem de impostos. Então serve para custeio,
que é justamente o grande problema não só da FAP, mas das 1.700 instituições filantrópicas que funcionam no país. Aqui eu gostaria de registrar também que no estudo divulgado pela CMB, Confederação das Misericórdias do Brasil, que é nosso sindicato, digamos assim, indica que para cada real investido numa filantropia, como o caso da FAP, o governo precisa de 5 ou 6 para um hospital público. Isso é uma medida extremamente importante da eficiência que nós conseguimos ter, apesar e justamente por causa dessa escassez de recursos. Só para testemunhar aqui, viu, Max, que eu mesmo vi mais de uma vez o professor Helder esperando ali a saída de um deputado, de um senador, para poder conversar ao fim de uma solenidade e para apresentar as demandas da FAP. Até aqui na Campina FM, aqui, né? Aí ele ficava ali na portaria esperando pacientemente para conversar com o pessoal. Só para reforçar essa informação que Paulo prestou agora, existe uma estimativa de que um pouco mais de 70% de todos os tratamentos com quimioterapia no país sejam realizados por alguma entidade beneficente, como uma Santa Casa ou uma fundação. É um dado muito expressivo, tá? E do poder que essas instituições elas trazem consigo no país inteiro, e que bons olhos por parte do governo federal, né, deveriam ser destinados a esse tipo de instituição que presta um trabalho tão bonito, e como a própria o próprio lema da empresa, a própria constituição dela, né, que é uma instituição de direito privado sem fins lucrativos, né, para que isso fique registrado aí para o ouvinte, tá certo? E para a população. Paulo, lembrando, inscrições para a Corrida do Bem no site da FAP, é isso? No site da FAP, www.hospitaldafap.org.br. Tá? As inscrições estão lá. Você pode gerar um boleto e fazer o pagamento em qualquer lotérica. Tá? É fácil e rápido e tem um efeito benéfico maravilhoso. Eu já fiz a minha inscrição. Curtam as redes sociais, nosso Face, nosso Instagram, e no nosso site hospitaldafap.org.br. Paulo Marcelo, muito obrigado. Eu agradeço a Lenildo, agradeço a Campina FM, a Gustavo e a toda a população de Campina Grande mais uma vez. Muito obrigado. Max Joffre, muito obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez a oportunidade, o convite. É sempre um prazer a gente conversar mais sobre a nossa querida FAP, né, que presta esse trabalho formidável aí para a comunidade paraibana. Eu fiquei com uns 6 e alguma coisa na cabeça, pensando aqui, uma sessão de fisioterapia por 6 e alguma coisa. Tem consulta, eu acredito, já trabalhei na saúde, como você sabe, tem consulta a R$10, absurdo, né? Deixa eu dar uma dica para vocês. Hoje a gente tá na era digital. Isso. E qualquer pessoa pode baixar aplicativo pro celular. Isso vai pro ouvinte também, se tiver mais um pouco de curiosidade para entender os números do SUS. Pode baixar um aplicativo nas plataformas Android e iOS, é o P-SUS, tá? Eu vou baixar. O P-SUS, ele traz os valores, tá, dos procedimentos, e qualquer procedimento que o SUS tenha na sua tabela, e aí conseguirão matar essa curiosidade. Os números que estão lá estão desatualizados, mas são os atuais. Exatamente. Perfeita a colocação. Que incongruência nesse país, viu? 12h42. Estamos apresentando Jornal do Meio-Dia.